Pessoal, bom dia. Pessoal, hoje, tá um pouquinho atrasado, mas o nosso assunto hoje é ecologia, É um assunto que corriqueiramente a gente vai encontrar no Enem. Mas assim, na ecologia nós temos várias ramificações, vários conteúdos para trabalhar. Hoje, mais específico, a gente vai trabalhar desequilíbrio ambiental, Esses desequilíbrios ambientais que podem ser causados, em 85% dos casos pelo homem, pela ação do homem no meio, alteração do homem aí no meio. Mas também alguns desequilíbrios ambientais podem ocorrer de forma natural. Alguns desastres ambientais podem ocorrer e modificar aquele hábitat, aquele ecossistema. Então hoje nós vamos falar de ecologia, vamos falar de desequilíbrio ambiental. E qualquer pergunta, qualquer dúvida, é só escrever aí e manda para a gente, que a gente responde aqui no decorrer da aula. Então no final da aula eu tiro algumas dúvidas. Eu sou o professor André Luiz, sou de biologia. Mas assim, antes de a gente começar a resolver as questões, e dar uma olhada nas questões, que são bem tranquilas, o termo ecologia, o assunto ele é bem tranquilo, vamos fazer só uma síntese, um breve resumozinho, do que a gente deve saber, o que interessa, para a ecologia. Desequilíbrio ambiental. Pessoal, quando a gente fala de ecologia, geralmente a gente fala de ecossistema. E vocês devem lembrar que um ecossistema nada mais é do que a junção de fatores bióticos e fatores abióticos no meio. Quando eu tenho os fatores bióticos, que são os seres vivos, que nós temos aqui, os fatores bióticos, e os fatores abióticos, quando eles interagem, em uma determinada área, eu vou formar um determinado ecossistema. Aí ecossistema, temos vários, vários ecossistemas, vários biomas, com características diferentes, dependendo, da localidade, latitude, longitude e assim por diante. Mas o que é que eu quero? Eu quero que quando a gente pense em ecologia, a gente pense em ecossistema. A gente pense na interação desses fatores bióticos, que estão todos os seres vivos, sem exceção aqui, beleza? Com os fatores abióticos, a luz, a água, a radiação e assim por diante. E esses fatores, eles têm que estar em sinergia, eles têm que estar em homeostasia, eles têm que estar em equilíbrio, para que o nosso ecossistema, ele funcione bem, como o Darwin já falava, nós temos uma seleção natural adaptativa, que é quando aquela espécie, ela se adapta ao meio, e dali ela consegue tirar daquele meio o seu sustento, e logo em seguida a sua reprodução. Aí nós vamos ter uma espécie que está adaptada a um determinado meio. Nós vamos estar numa sinergia ambiental. É quando esses fatores eles interagem em equilíbrio no meio ambiente. Mas o que é que pode ocorrer nesse desequilíbrio? Quando você tem alguma alteração de algum desses fatores aqui, você vai chegar a um desequilíbrio ambiental. Então, quando esses fatores bióticos, pela caça predatória, por algum fator do ecossistema, até mesmo pela ação do homem, altera o meio ambiente, eu vou causar um desequilíbrio. Geralmente, esse desequilíbrio ele é desfavorável para o meio. E nós temos na ecologia, o que nós vamos determinar, o clímax. O que é o clímax de um ecossistema? É quando aquele meu ecossistema ele está em equilíbrio. E dependendo desse equilíbrio, e depois quando ele desorganiza, eu posso ter de 0 a 100 anos ou até 1000 anos para esse ecossistema se recuperar novamente. Aí nós temos aquela sucessão ecológica, se você lembra, sucessão ecológica primária, sucessão ecológica secundária. Professor, o que seria uma sucessão ecológica primária? É aquela que quando uma espécie chega a uma determinada área, aquela área é desabitada, nunca foi habitada, e ela começa a colonizar. E ali ela começa a equilibrar os fatores ecológicos para chegar nessa sinergia. Quando nós temos uma secundária, é quando eu tenho uma área que já era habitada e por algum motivo, ela se tornou desabitada, mas ela era habitada anteriormente. Aí fica mais fácil de uma espécie chegar e colonizar aquele meio e fazer com que aquele meio se reestruture novamente. Então, as sucessões ecológicas primárias, as sucessões ecológicas secundárias, a ação do homem no meio, a interação desses fatores vai levar a um equilíbrio do meio ambiente e também um desequilíbrio. Mas nós temos uma resistência ambiental. Essa resistência ambiental, que vai bater aqui com o desequilíbrio, é uma competição.
Essa competição, quando a gente fala de ecologia, você tem que lembrar o quê? Nós temos uma competição intraespecífica e intraespecífica. Nós temos uma competição entre espécies diferentes e entre indivíduos da mesma espécie. Nós vamos gerar uma competição, uma predação, né? E aqueles fatores ecológicos em si, todos. Então, nós temos uma competição, uma restrição natural dos recursos do meio. Aqui vem muito do nicho ecológico, que é aquela função de uma espécie em um determinado meio. Aqui nós, né, temos que atentar para o nicho ecológico. E o espaço geográfico, a localização do espaço. Né, que nós vamos ver que determinadas áreas, né, do nosso planeta, do nosso ecossistema, são mais habitadas do que outras. Né? Então, dependendo desse espaço, dessa restrição natural e dessa competição, eu vou gerar uma resistência ambiental. Então, hoje, nós vamos falar sobre desequilíbrio ambiental. E vamos ver também que a ação do homem, a nossa ação com o meio, é determinante para que isso aqui possa ocorrer. Tranquilo? Então, nós temos as alterações que podem ocorrer no meio. Nós podemos ter as alterações bióticas. Seres vivos, ação de uma determinada espécie e um determinado ecossistema. E que o Enem vem cobrando e sempre está lá, e a gente tem que lembrar, é a introdução de espécies, que nós vamos chamar de espécie exótica. Pessoal, o que é uma espécie exótica? Eu não estou lembrando do que é uma espécie exótica. É aquela espécie que ela não é natural, né, daquele habitat, primariamente. Ela não reside naquele ecossistema, ela é de outro ecossistema e ela é trazida para esse ecossistema novo. Aí nós vamos definir como uma espécie exótica. É aquela espécie que não é comum no ecossistema. Ela não reside no ecossistema X, ela é do ecossistema Y. Aí eu pego essa espécie do ecossistema Y e vou introduzir no ecossistema X. O que é que isso aqui leva nessas espécies exóticas? Pessoal, primeira coisa que a gente falou aqui, ó, no slide anterior, nós temos uma competição, uma resistência ambiental. Essa resistência ambiental, quando eu tenho um ecossistema já em equilíbrio, se nós lembrarmos na cadeia ecológica, na cadeia alimentar, nós temos um produtor, né, que produz a biomassa, a matéria orgânica que vai passar na minha cadeia alimentar. Aí nós temos os consumidores, consumidor primário, secundário, terciário. E o que é que leva a um equilíbrio do meio ambiente? É quando todos os elos da minha cadeia, todos os níveis tróficos da minha cadeia, elas interagem com o meio. Então, o meu consumidor primário, ele vai garantir, né, a proliferação, o controle dos meus produtores. O meu consumidor secundário, que vai consumir o consumidor primário, ele vai garantir o controle populacional dessa espécie. E aí o meu ecossistema ele vai entrando em equilíbrio. Então, o que é que eu tenho? Quando nós chegamos numa espécie exótica, como ela não é natural do ecossistema, ela foi introduzida naquele ecossistema, a consequência é você ter uma ausência de predadores. Então, quando essa espécie chega, como é uma espécie nova, e ela não está, né, adaptada àquele meio, ela não tem um predador. Então, o que é que nós podemos logo pensar? Professor, quer dizer que essa espécie, como ela não tem um predador, eu não vou ter um controle populacional. Eu não vou ter um controle populacional sobre essa espécie. Essa espécie, ser um determinado predador, ela vai explorar melhor os recursos do meio do que a minha espécie nativa, que tem um predador, que tem um controle populacional. Então, quando essa espécie aqui ela é introduzida em um determinado ambiente, com a ausência de predadores, ela se prolifera mais, ela explora melhor os recursos do meio e ela acaba tirando isso da minha espécie nativa, do local. Né? Aqui no Brasil, pessoal, nós temos dois exemplos de espécies exóticas. É o mexilhão dourado e o capim-anone. Essas duas espécies aqui, elas foram trazidas da África, do sul e do sudeste da Ásia. Certo? O mexilhão dourado, ela veio para o Brasil, né, no litoral brasileiro, na água de lastro de navios. Né? Aquela água de lastro que você coloca, né, na proa do navio, que é para garantir a estabilidade operacional do navio. E você tem que estar trocando essa água de lastro. Então, geralmente, essa água de lastro você tira do mar mesmo. Né? E na hora que você coloca essa água de lastro, essa espécie veio junto na água de lastro, e quando essa água de lastro foi trocada, essa espécie foi jogada no litoral brasileiro. E esse mexilhão que chegou aqui, lá da Ásia, sem predador,
natural, ela começou a se multiplicar, explorar melhor o recurso do meio e tirar espaço, né, do nosso mexilhão aqui do Brasil. O capim-anone foi trazido, né, para o Brasil por pecuaristas, já que é um angiosperma que tem um tufo, né, de capim, um capim mais espesso, né? Então eles achavam que o gado, né, ia ter uma maior adaptação a esse capim, já que o tufo era maior. Então, quando esse capim veio aqui para o sul do Brasil e foi plantado no sul do Brasil, nos Pampas, o que ocorreu? O gado ele não se deu com o capim, devido a uma quantidade excessiva de celulose que eu tenho na base desse capim. E o gado não se deu com o capim, aí não teve o predador. E ele começou a se proliferar no sul do Brasil, tirando espaço da nossa espécie nativa. Então, tanto o capim-anone como o mexilhão dourado são espécies que vieram de outro ecossistema e foram trazidos para o nosso. E hoje em dia causa um desequilíbrio ambiental. Esse aqui, ó, entope tubulações hidrelétricas, né, e causa alguns prejuízos ambientais. Pessoal, até agora alguma dúvida? Então tem que dar com esse ponto lá para o Enem fixado. O que é uma espécie exótica? É aquela espécie que não é comum em uma determinada região, que é de outra área e ela é introduzida nessa região determinada. Ela vai ter uma ausência de predador, ela vai explorar melhor os recursos do meio e vai se multiplicar, sem controle populacional. E aí, professor, para essa espécie chegar em equilíbrio, chegar a ter um predador, aí vai demorar alguns anos para que ela venha um predador e faça um controle populacional dela. Então, isso demora algum tempo no meio ambiente. Então, o primeiro ponto é a introdução de espécies exóticas. O segundo ponto, galera, que a gente tem que lembrar, moçada, é a extinção de espécies, pela modificação de um determinado ecossistema ou pela seleção adaptativa. Pessoal, seguinte, quando eu modifico o meu ecossistema, vamos dar um exemplo aqui, o desmatamento ou a caça predatória, né? Quando o homem faz disso aqui, ele acaba prejudicando o meu ecossistema. E quando o meu ecossistema ele é prejudicado, a minha espécie que reside lá, ela vai ser prejudicada. Exemplo, se eu desmato uma determinada área, primeiro, a vegetação ela vai proteger o solo, vai garantir que o solo fique estável e assim por diante. A minha vegetação, né, serve de moradia para outras espécies. Quando eu retiro essa cobertura vegetal, primeiro, o meu solo fica desprotegido. A radiação ela vai cair em cima daquele solo diretamente. Esse solo vai ressecar, vai perder água, vai ficar ressecado. Aquelas espécies que residem ali não têm de onde tirar o seu sustento ou a sua moradia. E ainda vai interferir no ciclo da água. Então eu vou ter um prejuízo grande quando eu desmato uma determinada área. Eu tiro aquele habitat daquela espécie, eu prejudico aquele ambiente fica pobre, e aí eu vou causando essas alterações. E aquelas espécies que residem, elas podem chegar à extinção, porque elas não vão mais explorar os recursos do meio, elas não vão estar mais adaptadas àquele recurso do meio. Então, isso aqui é um problema, essa extinção de espécies, a caça predatória também, é realizada pelo homem, né? Uma que ocorre muito, né, que a gente fala muito, é do peixe-boi. Né, que eles caçam, né, para tirar o couro, para fazer artigos. Né, e aquele peixe-boi, naquele ecossistema de lago, ele controla o crescimento, aquele crescimento vegetativo, aquela faixa densa de vegetação, para evitar, né, que aqueles aguarapés, né, aquela salvinha auriculata, se proliferem muito e chegue a tampar, né, a superfície do rio e bloqueie o processo de fotossíntese. Então, eles vão fazendo esse controle. Aí, quando você faz essa caça, mata o peixe-boi, tira o couro para fazer artigo, eu vou prejudicar o meu ecossistema. Né? Eu não vou ter mais aquele predador que vai controlar aquela minha densidade vegetativa de lagos e assim por diante. Então, vai prejudicando o meu ecossistema. Então, nós temos o quê? Ó? Introdução de espécies, extinção de espécies. Nós temos alterações também que podem ocorrer, as alterações abióticas. Professor, aquelas alterações abióticas, André, são de fatores não vivos. Fatores não vivos. Aí nós temos a poluição ambiental. Pessoal, poluição ambiental, o que é primeiro, o que é poluição? Poluição é tudo aquilo que está em excesso no meio. Eu vou caracterizar que eu vou ter uma determinada poluição, seja lá qual for, quando eu tenho um excesso de um determinado objeto no meio. O excesso ele vai causar poluição. Aí nós temos vários tipos de poluição.
A poluição ambiental, chamada de sonora, é aquela que é dada por aparelhos, que pode causar alterações no comportamento e diminuição da nossa audição. Pessoal, pensem bem, ó. Essa poluição sonora aqui, ó. Pense você na véspera do Enem, no sábado, tendo que fazer uma prova no domingo, e seu vizinho do lado, às 5 horas da manhã, liga aquele sonzão, aquele forrozão, aquele funk do celular na sua casa. Você querendo dormir, descansar, ficar bem para fazer sua prova, às 5 horas da manhã você acorda com aquele som, aquele barulho lá, nas alturas. Né? Você já acorda estressado. Aí você estressa. O estresse gera um aumento da pressão arterial. O aumento da pressão arterial pode gerar um infarto agudo no miocárdio. Você pode morrer de raiva, né, que foi provocado pelo seu vizinho. Vai morrer de raiva mesmo, né? Querendo acordar, querendo dormir, descansar, ficar bem para a prova, e aquele barulho, você não conseguindo ficar bem, você tem que sair de casa, ir para a casa de um parente. Chega de noite, né? O vizinho está com o mesmo barulho lá, você tendo que acordar cedo. Então, essa poluição sonora aqui, ó, ela é prejudicial. Ah, mas é só aquele barulho, por isso que hoje nós temos a lei do silêncio. Determinada hora, né? Todo aparelho, né, tem que ter o seu volume reduzido. Então você pode ter um aumento de pressão arterial, você pode ter um infarto. Se você sofre de gastrite nervosa, você pode ter úlceras estomacais, tudo por conta, né, de uma alteração sua no seu comportamento. Né? E também nós podemos ter uma perda auditiva, porque nós medimos, né, a quantidade em decibéis, né, a quantidade aceitável, né, de barulho, de ruído, né, que o nosso tímpano, né, que aquela membrana timpânica ela pode suportar é 85 decibéis. Qualquer coisa acima de 85 decibéis pode prejudicar a sua audição. Né? Fone de ouvido, né, você tem que regular o volume, tem que deixar ele num volume que você possa escutar bem. Né? E não venha fazer prejudicar a sua audição. Então, nós temos a poluição sonora, aparelhos de som, alteração de comportamento e diminuição da audição. Isso aqui é uma alteração abiótica. As alterações abióticas, que são térmicas, aí nós temos o aumento da temperatura da água, a diminuição do oxigênio do meio e a proliferação de microbiota anaeróbica. Galera, seguinte, uma coisa que nós falamos muito quando a gente fala de meio ambiente, nós temos a energia limpa, não temos? Galera, o que seria uma energia limpa? É aquela que não causa prejuízo ao meio ambiente. Combustíveis fósseis é uma energia limpa? Petróleo, carvão mineral, gás natural. Quando eu boto isso numa termoelétrica e vou fazer com que isso produza energia, eu vou produzir algum composto, algumas partículas que prejudicam o meio ambiente? Dióxido de carbono, dióxido de enxofre, dióxido de nitrogênio, e assim vai. Então, não é energia limpa. E a gente caracteriza aquela energia limpa, aquela energia que não prejudica o meio ecossistema, não prejudica o meio ambiente. Aí nós temos que botar um pontozinho de interrogação. Voltando aqui para essa aqui, ó. Alguém aqui já ficou perto de uma torre de energia eólica? Já? À noite, quando você está em silêncio, não tem aquele barulho do dia. Você chega à noite, você fica do lado de uma torre de energia eólica. Você mora perto, aí fica só aquela hélice assim, ó. E você querendo dormir e só escutando aquela hélice girando. Isso é poluição o quê? Sonora. Isso causa estresse. Se você tiver o prazer de chegar numa torre de energia eólica à noite, né, e ficar ali próximo, você vai ver, tudo em silêncio, você vai ver aquele barulhinho. Isso pode causar estresse, se você quiser repousar. Por isso que essas torres são construídas, né, no litoral, mas algumas, né, como Majorlândia, por exemplo, Aracati, algumas são construídas naquela área metropolitana. Isso causa prejuízo. Ah, mas é uma energia limpa. Mas pode causar, né, uma poluição sonora. Quando a gente vem aqui para a térmica, a gente tem que lembrar, pessoal, da usina nuclear. Usina nuclear gera energia, não gera? É uma energia o quê? Limpa. Mas se a gente voltar um pouquinho, dentro de um reator, né, que nós temos o deutério, que é aquela água pesada, que entra em ebulição a aproximadamente 320 graus, não a 100, como a água normal, né, que é o deutério. Lembra, né? Hidrogênio, o deutério e o trítio, né? Os alótropos do hidrogênio, né? Água pesada e assim por diante. Quando eu tenho um reator
que eu boto lá urânio, aquela partilhazinha de urânio, tenho aquele bombardeamento de nêutron, para ter um decaimento radioativo, para me produzir energia, né? Para girar a hélice para me produzir energia, eu tenho que resfriar o meu reator, não tenho? O meu reator de uma usina tem que ser resfriada. Geralmente essas usinas são construídas, né, próximo ao mar, ou torna-se uma bacia. Faz uma bacia para pegar aquela água, jogar dentro do reator, esfria o reator. Depois que resfria o reator, essa água é devolvida, a minha bacia é devolvida ao mar, ao oceano, assim por diante. Quando essa água sai do reator, sai com a temperatura o quê? Alta. Mais do que o normal. E essa água é devolvida no meu ecossistema a uma temperatura acima de 100 graus. A temperatura alta vai fazer com que eu tenha uma diminuição do oxigênio que está na água. Isso vai prejudicar a minha fauna e a minha flora. E aquele ecossistema ali do meio, ele já vai ser prejudicado. Mas, professor, mas é uma energia limpa, a energia nuclear. Mas tem os seus poréns, né? Entretanto, gera também, né, um dano no meio ambiente. Mas, professor, e tem outro problema? Tem. Quando você pega o urânio, depois que tem um decaimento radioativo, bombeamento de nêutrons, assim por diante, eu tenho que estocar esse urânio, não tem? E aí? Aqui no Brasil, nós estocamos em piscinas de concreto. Europa, né, estrutura geológica de sal e gema. Mas eu posso reciclar o urânio para formar quem? O plutônio. E esse plutônio é usado aonde? Em bomba atômica, ogivas nucleares. Aí tem todo aquele processo da utilização do urânio para produzir energia dentro de uma usina e assim por diante. Então, se a gente for pensar, é uma energia limpa? Mas tem, porém, alterações no meio ambiente, diminuição de oxigênio, aquela água que sai do reator, que volta para o meu ecossistema, vem uma temperatura acima do normal e acaba diminuindo o oxigênio da água. Aí, proliferação de microbiota anaeróbia. Alguns fungos, algumas bactérias que não respiram esse oxigênio aqui, vão se proliferar. E geralmente, nós vamos ver um pouquinho mais na frente, que essa microbiota aqui produz substâncias tóxicas que acaba prejudicando a outra espécie. Então, essas alterações aqui, tanto essa poluição sonora, essa térmica, têm os seus pontos de interrogação. Mas, melhor do que, né, pegar a queima de combustíveis fósseis. Pessoal, tem um livro aqui, escrito aqui, finalzinho eu respondo, tranquilo? Vamos para frente, já eu respondo aqui. Galera, outra, poluição do ar. Combustíveis fósseis, derivado de quem? Petróleo. Galera, nós temos, na queima de combustíveis fósseis, no craqueamento, formando diesel e outros, né, combustíveis aí, quando a gente faz o crack do petróleo, nós temos, quando esse combustível ele é queimado, nós temos a liberação de dióxido de carbono. Professor, esse dióxido de carbono aqui, ele vai agredir o meio ambiente de que forma? Ele é o principal agente de quem? Do efeito estufa. Pessoal, o dióxido de carbono, essa moléculazinha aqui, triatômica, ela absorve a radiação. Nós vamos ver um pouquinho mais na frente. O dióxido de carbono, dióxido de enxofre, dióxido de nitrogênio, o gás metano, são partículas, são moléculas que ficam a determinadas altitudes, né, e retém aquele calor, né, que está voltando para o espaço. Então, ele é o principal causador aqui, do efeito estufa, que, em consequência, vai gerar o aquecimento global, que nós vamos ter uma série de problemas com o aquecimento global. O monóxido de carbono, o CO aqui, quando ele é liberado na atmosfera, na queima de combustíveis fósseis, nós temos que se preocupar com esse rapazinho aqui, porque se a gente chegar lá na fisiologia respiratória, nós podemos lembrar que, galera, a hemoglobina é uma proteína quaternária que está dentro da hemácia, que transporta oxigênio. E nós vamos lembrar lá da fisiologia que a nossa hemoglobina HB, ela tem 240 vezes mais afinidade com esse rapazinho aqui, do que um oxigênio. Então, se você estiver num ambiente que está tendo queima de plástico, lixo, e aquela fumaça preta,
você está liberando monóxido de carbono. Aquela fumaçazinha mais clara, cinza, é o dióxido de carbono. Aquela fumaça preta escura é o monóxido de carbono. E se você ficar respirando esse monóxido de carbono, pode ter certeza, a sua hemoglobina vai se anexar a ele. Vai formar carbohemoglobina. Isso vai gerar uma asfixia. E você vai morrer asfixiado. Por isso que nós não devemos ingerir fumaça. Está tendo uma combustão, está tendo liberação de fumaça ali, você tem que ir para o ambiente aberto. Você tem que sair daquele ambiente. Se você ficar respirando, né? Sua hemoglobina vai se ligar a esse monóxido de carbono, formar carbohemoglobina, monóxido de hemoglobina. Você vai começar a ter dor de cabeça, tontura, desmaio, né? E uma consequência disso vai parar o sistema nervoso e óbito. Então ninguém pode estar respirando fumaça. Isso aqui vem da queima de combustíveis fósseis. O CFC, esse rapazinho aqui, ó, é que degrada, destrói a camada de ozônio. Né? Quando esse aqui, ó, chega a uma determinada altitude, ele libera o cloro. Esse cloro daqui, ó, interage com o ozônio, retira um oxigênio daqui, forma um óxido de cloro e forma oxigênio. E eu vou quebrando a minha camada de ozônio. Pessoal, não entendi. O clorofluorcarbono, quando ele chega a uma determinada altitude, o cloro é liberado do CFC. Esse cloro, ele vai interagir com o ozônio. O ozônio, ele é um alótropo do oxigênio. Pessoal, lá na química, o que é uma alotropia? É quando um elemento químico forma mais de uma substância. O oxigênio atômico, o oxigênio molecular e o ozônio. Oxigênio molecular, 2 moléculas. O ozônio, 3 átomos de oxigênio. Aí, ó, esse cloro, ele rouba literalmente um oxigênio daqui, ó. Aí vai formar o óxido de cloro e oxigênio. Aí eu não tenho mais o ozônio. E aí eu vou quebrando a minha camada de ozônio, né? Que isso vai permitir que a minha radiação ultravioleta, ela não tenha mais aquela filtração e ela entre com tudo no nosso planeta. Aquecimento global é efeito estufa, que depois nós vamos comentar. Professor, e o ozônio aqui? Pessoal, esse ozônio aqui, ó, quando ele é liberado em alguns processos, né? Além de causar câncer de pulmão, respirar ozônio, além de causar câncer de pulmão, ele acelera o metabolismo vegetal. Ele faz com que a planta acelere o seu metabolismo. E se você lembra, quando a planta faz a fotossíntese, faz o ciclo de Benson-Calvin, ela produz substâncias para ser armazenada. Qual a principal substância armazenada pela planta? A base alimentar da população mundial, que não pode faltar: amido, arroz. A planta armazena energia na forma de amido, de arroz. Pode ser sacarose também. Aí, ó, eu pego aquela reserva de energia, a planta fez direitinho em fotossíntese, ciclo de Calvin, produziu o alimento, armazenou, tirou para o metabolismo e deixou aquela quantidade armazenada caso necessite. Alteração no meio, alteração ambiental. Aí ela vai consumir mais rápido devido à presença do ozônio. Isso vai causar também alteração no meio, né? O dióxido de nitrogênio e o dióxido de enxofre aqui, como já falaram aqui, é responsável pela chuva ácida. Aumento do pH da água, né? Ou melhor, diminuição do pH da água, diminuição do pH do solo, vai ficar mais ácido e vai ter alteração, né, no solo, né, e na água. Chuva ácida, dióxido de nitrogênio e dióxido de enxofre. E, ó, efeito estufa e aquecimento global, né? Esse aqui está associado lá, esse aqui também, esse aqui destrói a camada de ozônio, e aqui nós temos aquelas alterações ambientais do meio. Então nós temos, ó, aquelas alterações abióticas que está no ar. Aí o efeito estufa. Pessoal, quando a radiação ela vem e entra no nosso planeta, a principal função dessa radiação aqui, o V, é aquecer o planeta. Deixar o nosso planeta a uma temperatura adequada que a vida possa se proliferar, possa se perpetuar. Então, nós aquece o planeta. Professor, então, peraí, quer dizer que o efeito estufa ele não é ruim? Não, mas ele é bom. Ele aquece o planeta e deixa a temperaturas adequada ao surgimento da vida do nosso planeta. O problema é que o efeito estufa, nós, quando queimamos combustíveis fósseis em veículos, em indústrias, nós vamos liberar para a atmosfera, além desse rapazinho aqui, ó,
dióxido de enxofre, certo? Dióxido de nitrogênio, né? Na pecuária, o gás metano, né? E eles vão se concentrar a uma determinada altura e vão absorver essa radiação, ó, que deve voltar para o espaço. Então a radiação ela entra, aquece o planeta e depois bate na superfície e volta. Nessa volta, a concentração excessiva, né, desses gases estufas aqui faz com que o calor ele volte para a superfície. Aí você vai ter um aquecimento global. Então você tem efeito estufa, uma consequência, você vai ter um aquecimento global. Beleza? E o principal aqui agente do efeito estufa, galera, é o dióxido de carbono. Tem que lembrar ele, é o dióxido de carbono, ele é o principal. Não que ele seja o único, mas ele é o principal. Beleza? Aí nós temos, com isso, nós temos as correntes de convecção. Que isso aqui também é alteração do ar. Pessoal, inversão térmica. Só o que é isso? Vamos entender isso aqui. Pessoal, quando nós temos um ambiente que está em equilíbrio, nós temos aqui, ó, um ar quente, certo? Um ar frio e um ar mais frio. O que é que isso vai ocorrer, galera? Isso aqui é pela densidade das partículas, beleza? Nós temos um ar quente aqui, ó, que as minhas partículas que são liberadas aqui, ó, numa metrópole, seja por diante, elas vão ficar concentradas aqui, ó. À medida que essas partículas, né, digamos, gases poluentes, assim por diante, elas começam a subir, a aumentar a sua altitude, essas partículas vão diminuindo a densidade, né, e elas vão dissipando. Elas vão se afastando e vão dissipando. Quando elas sobem mais um pouquinho, chegam a altitude mais elevada ainda, o ar está mais frio ainda. E essas partículas dissipam de uma vez. Então aqui eu vou estar concentrado, eu vou subir um pouquinho, eu vou começar a dissipar, espalhar essas partículas, vai subir mais um pouquinho, essas partículas vão dissipar. E aí, ó, eu vou ter o fluxo normal dessa liberação de partículas. O que é que vai ocorrer nessa inversão térmica aqui, galera? Ar frio, ó, eu troquei, ó, o ar quente pelo ar frio aqui, ó. Ó, o ar quente subiu, o ar frio desceu. Aí eu vou ter um ar frio, um ar quente e um ar frio bem aqui. Isso aqui, ó, vai gerar uma inversão térmica. Aqui, ó. Essas partículas que vão se concentrar aqui, elas não vão dissipar, elas não vão subir porque aqui eu tenho um ar quente. Então elas vão ficar concentradas aqui, ó. E professor, isso aqui ocorre aonde? São Paulo. É o que o pessoal diz que é a única cidade que você vê o ar que respira, né? São Paulo, inversão térmica. Por quê? Devido ao processo industrial, isso aqui vai ocorrer, ó. E essas partículas vão se concentrar. Aí não vamos nem comentar, né? Problemas respiratórios, né? Associados ao pulmão. E aí vai. Asma, rinite, sinusite, via respiratória superior, bronquite, aí vai. Né? Então vão ter vários problemas respiratórios aqui, ó. Tranquilo? Pessoal, aqui, ó, perguntazinha rápida, depois eu tenho que responder essa aqui. A liberação de gás metano, né, vai do estrume, né, do bovino. Né? Na decomposição ali, você vai liberar gás metano. E esse gás metano que é liberado, né, em grandes regiões, né, de pecuaristas, né, ele vai para a atmosfera e pode, né, absorver essa radiaçãozinha aqui, ó, e promover o efeito estufa. Então, o gás metano, né, é do esterco, né, que é liberado, né, na hora que sofre decomposição por micro-organismo, você libera o gás metano. Esse gás metano se concentra aqui, ocasionando também o efeito estufa. Pessoal, até agora, alguma dúvida dessa inversão térmica? Eu queria só levar um ponto aqui, que eu lembrei agora, né, que as informações vão chegando aqui. Nós também temos que prestar atenção nessas inversões térmicas, né, nessas alterações do ar, em ilhas de calor. Professor, o que é uma ilha de calor? É aquela região que ela absorve essa radiação durante o dia e depois, no finalzinho da tarde, ela libera essa radiação em forma de calor. Mas eu vou estar nesse padrãozinho aqui, galera. Aí, essas ilhas de calor são regiões que a temperatura está em excesso durante o dia e no início da noite. Aqui, nós temos duas ilhas de calor. Monsenhor Tabosa. Alguém já foi ali no Dragão do Mar? Alguém já andou na Monsenhor Tabosa 2 horas da tarde, descalço, sem blusa?
Não. Bem frio, né, na Monsenhor Tabosa? Só aquilo ali é uma ilha de calor. Ali absorve a radiação e depois vai liberando. Por isso que ele é um forno, literalmente. É um forno na Monsenhor Tabosa. Aquilo ali é uma ilha de calor. Outra ilha de calor que nós temos aqui, né, que nós podemos considerar uma ilha de calor, Conjunto Ceará. Né? Por que não se asfalta o Conjunto Ceará? Por que não coloca asfalto? Por que não coloca asfalto na Monsenhor Tabosa? Porque se eu colocar asfalto, esse asfalto vai aquecer mais ainda aquela área, porque vai absorver a radiação e depois vai liberar. Então nós também temos as ilhas de calor. Temos que prestar atenção que são alterações que ocorrem no meio e prejudicam diretamente, né, a nossa convivência aqui no meio. Então nós temos a inversão térmica e, galera, substâncias não biodegradáveis. Galera, isso aqui, ó, dicloro, difenil, tricloro, etano, DDT. Galera, esse DDT, quando ele começou a ser usado, certo? Logo após a Segunda Guerra. Né? Depois da Segunda Guerra Mundial, esse pesticidazinho, ele começou a ser usado. E ele começou a ser usado para controles de insetos. Né? Dengue, malária, o Aedes, enfim, de maneira geral. Então, ele era utilizado para controle de espécies, né, que se proliferam no meio, principalmente insetos. Só que o que ocorre? Quando esse DDT ele é utilizado em um determinado ambiente, ele começa a se concentrar no tecido vegetal. Nós vamos ver aí algumas questões, que quando esse DDT ele é colocado no meio para fazer um controle de uma determinada espécie, né, e esse DDT ele passa ao longo da minha cadeia alimentar, ele passa de um produtor para um consumidor secundário, né, primário, terciário, assim por diante, à medida que ele vai passando, não só ele, galera, o mercúrio também, o metilmercúrio, quando ele é jogado no meio para fazer um controle, ele vai ser absorvido pelo produtor, ele vai passar para o consumidor primário, para um consumidor secundário, terciário e vai passando. À medida que ele vai passando, ele vai sendo metabolizado dentro desse organismo. E ele vai ficando cada vez mais letal. Então o problema não é o primeiro consumidor. O problema é o último consumidor. Porque à medida que ele vai passando, ele vai se concentrando. E a dose vai ficando cada vez mais concentrada e aí vai prejudicar o fluxo do meio ecossistema. Então nós temos o DDT. O mercúrio, que é utilizado nas indústrias e também, né, em garimpos, antigamente utilizava quando você, né, atrás de ouro lá, que estava misturado, né, com minerais, né? Aí eu vou quebrar geografia, pedra, né? Mineral. Aquele mineral, eu quero identificar o ouro, eu pegava o mercúrio, jogava o mercúrio naquela peneirazinha lá, e se eu tivesse ouro, ia reluzir. Aí eu utilizava o mercúrio. Só que eu jogava o mercúrio aqui naquela peneira, para me encontrar aquelas pepitas de ouro, só que ele é jogado num recurso hídrico, num lago, no rio ou diretamente no solo. E isso ia causar uma poluição aqui também. Ó. Aí nós temos o metilmercúrio, né? Às vezes você aquece o mercúrio também, bota lá o coletado e aquece o mercúrio para encontrar o ouro. Aí você vai respirar e vai ter lesões no sistema nervoso, desmaio e assim por diante. Então nós temos o mercúrio, nós temos o DDT, nós temos o petróleo. E quando esse petróleo aqui, galera, eu estou colocando aqui, não quero nem falar da queima do combustível. Quero falar que quando ele é, né, liberado na água, ele vai causar aquela mancha. E é um óleo. Não tem afinidade com água. Polar. E essa mancha, ela vai bloquear a passagem de luz para o meio ecossistema aquático, prejudicando o processo de fotossíntese, os fitoplânctons, as algas que precisam absorver essa radiação, que bate na superfície e desce na superfície, elas precisam absorver para fazer a fotossíntese. E lembrando, professor, fotossíntese, ciclo de Calvin, produção de biomassa, produção de matéria orgânica, produção de energia para o meu ecossistema. Se eu vou interferir diretamente no produtor, eu vou interferir na minha cadeia alimentar toda. Aí quando você tem um derramamento de petróleo, essa mancha bloqueia a passagem de água, já interrompeu o processo fotossintético. Segundo, vai impregnar na superfície dos corpos de algumas espécies aquáticas, vai aumentar a temperatura e vai causar a morte dessa espécie. Aí vamos ter outro problema pelo derramamento de petróleo. Beleza? E, galera, para terminar, para a gente ir para as questões, eutrofização. Pessoal, essa eutrofização, né, que é a minha alimentação
natural, minha autoalimentação no meio ambiente, que também é um termo, né, que a gente tem que lembrar. O que é isso? É quando eu libero uma determinada quantidade de nutrientes na água. Professor, quer dizer, se eu pegar... Quem é que tem aquário aqui? Quem que tem um aquário em casa? O cara mais novo tem um aquário. Quando você tem um aquário, você vai alimentar o seu peixinho. Você bota muito ou pouca comida? Pouca, né? A gente sempre bota um pouquinho de comida, a gente não pode colocar em excesso. Mas tem algumas vezes, né, quando a gente é mais novo, né, e tal, ainda sou novo ainda, jovem, 25 anos ainda, né? Você bota muito. Quando você coloca muito, aí 2, 3 dias seu peixinho está boiando lá, morto. Não, mas por que foi? Não, porque botou muita comida, mas eu botei foi comida. Aí você causou a morte do seu peixinho, galera, é porque é o seguinte, quando você coloca determinados nutrientes em um ambiente, o excesso dele pode prejudicar. No caso aqui, ó, fosfato, nitrato, quando ele é jogado no ecossistema aquático, ele estando em excesso, ele vai acabar prejudicando o meu ecossistema. Por quê? Porque quando eu jogo isso aqui, ó, eu vou fazer o aumento da minha biomassa aqui, eu vou ter uma proliferação de fitoplânctons e algumas algas, certo? Que vão metabolizar esse nutriente e vão começar a retirar alguns resíduos como oxigênio do meio, né? Alguns fungos, algumas bactérias aeróbicas pegam esses nutrientes, começam a metabolizar e começam a retirar o oxigênio do meio. Isso vai fazer com que aquela microbiota anaeróbia se prolifere na ausência de oxigênio. Pessoal, eu joguei nutriente, começou a ser metabolizado por uma espécie, consumiu o oxigênio para oxidar o alimento, aí fiz com que a outra espécie comece a se proliferar. No caso, a anaeróbia, fungos e bactérias, que liberam substâncias tóxicas no meio, que causam a morte da minha fauna e flora, que sofre decomposição e vai prejudicar todo o meu ecossistema. Por isso que nós temos em Fortaleza, né, o sanear, a nossa rede de saneamento básico, para você não jogar, né, restos de comida, restos de alimento e algumas substâncias no meio, que possa poluir os nossos recursos hídricos. Então, você não deve jogar alimentos, galera, numa bacia, né, hidrográfica, em recursos hídricos em si. Por isso pode causar eutrofização. Joguei, metabolizei, para mim não é metabolizar esses alimentos. Eu tenho que consumir oxigênio, respiração aeróbia, tiro o oxigênio da água, garanto a proliferação de outra espécie anaeróbia, que vai começar a se proliferar, liberar substância tóxica para matar a minha fauna, que vai entrar em decomposição, vai degradar mais e vai produzir mais substâncias tóxicas. Então, isso é uma reação em cadeia. Então, é essa eutrofização aqui, galera, nós temos que ter cuidado em ambientes aquáticos. Nós temos o lixo. Problema do lixo, galera, o lixão. Né? Quando você pega o lixo vindo, né, do metrópole e você joga a céu aberto, né? Essa imagenzinha aqui vai retratar muito bem. Isso aqui, ó, é um problema. Temos vários problemas no lixão. Primeiro problema aqui, galera, proliferação de doenças. Proliferação de inseto, proliferação de roedores, né? Alguns podem trazer doenças para nós, né? Como proliferação de ratos aqui, ó, leptospirose. Bactérias chamadas de leptospira, que causam inflamação severa no fígado, né? Doença conhecida como leptospirose, né? Proliferação de fungos, doença de pele, disenteria, e aí vai. Então, primeiro, proliferação de insetos, roedores, que pode causar doenças. Segundo, as bactérias anaeróbias metabolizam essa matéria orgânica, já que não tem uma coleta seletiva, a matéria orgânica é misturada, né, com a matéria inorgânica, assim por diante, metaboliza isso aqui e produz uma substância tóxica para os recursos naturais e para o solo, o chorume, que vai contaminar o solo e vai contaminar a água. Aí, meu filho, já tem um problema aí, galera, moçada, ó, do lixão. Proliferação de doenças, né, e contaminação do solo, contaminação da água pelo chorume. Aí nós temos um problema ambiental. Mas nós temos também o aterro sanitário. Só qual é que é a diferença desse lixão aqui, ó, para esse aterro? Porque no aterro sanitário, nós temos uma determinada área que nós vamos chamar de célula, que é quando aquele lixo ele é colocado dentro de uma célula,
Só que eu vou ter um solo impermeável, que não vai fazer com que aquele lixo que é colocado ali, ele seja, né, interagido com o solo ou com a água, ele não escape dessa célula. Aí eu vou botar assim um solozinho impermeável, né? Vou colocar uma cobertura nele e vou colocar aqui uma chaminézinha, ó. Então o lixo que está aqui, ó, ele não vai contaminar meu solo, ele não vai contaminar o meu lençol freático. Esse chorume aqui, ó, ele também não vai contaminar, porque essa regiãozinha aqui, ó, eu tenho substâncias impermeáveis, uma mantazinha aqui, ó, que vai impedir que esse chorume ele chegue no solo ou ele chegue nos meus recursos hídricos. Então, professor, mas me diga uma coisa, mas esse lixo aqui está sendo metabolizado por bactérias anaeróbias, produzindo um gás metano. Daqui, galera, ó, a chaminézinha. Aqui eu posso até ganhar dinheiro. Eu faço um lixão, um aterro desse aqui, pego, né? Vou metabolizar esse lixo aqui por bactérias anaeróbicas e vou produzir o gás metano. Esse gás metano, se a gente lembrar um pouquinho, ele é o gás o quê? Natural. Ele é o gás veicular natural. Ele também é utilizado, né, em apartamentos, né? Sabe, se eu moro em apartamento, lá no meu apartamento tem gás de cozinha, ó. Tem lá que lá eu nem pago gás, ó. Aqui, ó. Vem daqui, ó. O gás metano, que é utilizado lá. Eu posso pegar aqui esse aterro sanitário e produzir uma energia, né? Que é o gás natural, ó, o gás metano, e assim por diante. Eu tenho um controle do chorume, eu não tenho a contaminação nem do solo, nem da água. E aqui, ó, eu tenho um destino para o meu lixo mais seguro, sem proliferação de doença e assim por diante. E a gente tem a compostagem. Essa compostagem aqui é quando nós pegamos a matéria orgânica, né, fazendo aquela coleta seletiva, e vamos fazer com que aquela matéria orgânica vire fertilizante do solo. Aí nós temos um técnica chamada de compostagem. É utilizar a matéria orgânica para utilizar ela como fertilizante numa determinada área, solo. E quando a gente fala de fertilizante, fosfato, né? Isso é o básico. E nitrogênio. É por isso que nós temos as nitrobactérias, o ciclo do nitrogênio e assim por diante. Enfim, pessoal, é uma explanação sobre o que a gente tem que saber para que a gente possa chegar e resolver as questões de uma forma tranquila e de uma forma clara. Mas antes, se eu só dar uma lida aqui para me responder aqui essas perguntas aqui. Galera, pergunta aqui, porque quando chove, né, o ar ele fica mais quente, primeiro, né? Pessoal, é a umidade relativa do ar, né? A umidade relativa do ar é garantida o quê? A quantidade de moléculas de água em forma, né, gasosa que está presente na atmosfera. Geralmente, né, quando está chovendo, né, está no ambiente normal, né, a radiação incide em determinado recurso hídrico e faz com que aquela água evapore. Ela sobe, condensa e precipita em forma de chuva. A temperatura, né, quando a chuva vem, né, a temperatura daquele ambiente fica mais baixa. Né, a temperatura baixa e a minha umidade. Aquela água em forma, né, gasosa que estava na atmosfera, garantindo aquela umidade relativa do ar, ela é reduzida. Aí o ar tem uma impressão que está mais quente, beleza? E a fumaça que ela sai do cigarro, né? Falou aqui daquela fumaça do cigarro, galera, é que alguns produtos como a nicotina, né, que é metabolizada no nosso organismo, depois é liberada na forma de fumaça. Um ponto que eu trago aqui é para quem é fumante passivo. Pessoal, eu não fumo, mas o meu tio, minha mãe, meu pai fuma. Pessoal, é mais agressivo você respirar fumaça que sai daquele fumante ativo, né? É melhor você fumar do que pegar aquela fumaça que vai sair daquela outra pessoa. Porque se eu estou fumando aqui, eu estou pegando aquela nicotina, aqueles produtos, estou metabolizando, e quando eu libero para a atmosfera, eu libero ela de forma mais nociva do que entrou. E eu que não fumo, que estou do lado, só inalando a fumaça, para mim vai ser mais nocivo. Porque eu vou pegar ela mais metabolizada, a nicotina mais metabolizada. É a mesma história do DDT, do mercúrio, que vai sendo metabolizado nos organismos e vai garantindo uma dose letal. Tranquilo? Então foi. A outra pergunta... Fala sobre, né, eles costumam estocar os materiais radioativos, né? Galera, assim,
Os materiais radioativos, né, o que a gente pode fazer a estocagem depois da utilização é em piscinas de concreto e eventos geológicos de sal e gema. Caso tenha um vazamento, né, aquela estrutura geológica de sal e gema, ela absorve a radiação e não deixa a radiação, né, expandir. Então, pega-se o elemento radioativo, coloca dentro, né, de um recipiente de chumbo, lacra ele, fecha, né, coloca dentro do recipiente e bota no evento geológico de sal e gema em Minas, ou então coloca numa piscina de concreto e depois joga o concreto por cima. Faz a piscina, quando a piscina está cheia com os galões, joga uma espessura de 5 a 10 metros de concreto e vai isolar, né, aquele ambiente. Isso também, galera, se eu for levar para o ponto do impacto ambiental, quando eu vou fazer uma piscina dessa, né, eu vou ter que isolar uma determinada área, né? Aquela área não vai poder mais ser utilizada. Isso também vai gerar um impacto ambiental em determinadas espécies. Se a gente for pensar assim, tudo gera impacto ambiental. E para finalizar, sobre a espécie exótica, né? O tempo que leva para aquele controle populacional de espécies exóticas. Galera, a questão é que quando você introduz uma espécie nova, é o que eu falei, pode demorar 10 anos, 5, 20, 30 anos, para que aquela espécie ela possa se adaptar ao meio e possa vir ter um predador. Então, a questão daquela espécie ser introduzida no meio e começar, né, a se adaptar ali e ser reconhecida, né, e venha ter um predador, então isso pode demorar. Pode ser que aquela espécie fique adaptada ao meio e mesmo assim ela não tenha um predador. Né, um determinado pássaro que pode comer uma determinada espécie, ela vai lá, tenta, né, se alimentar daquela espécie, não gosta, né, do alimento e não vai predar aquele alimento. Então, N motivos pode ocorrer para que aquela espécie fique com a ausência de predadores. Galera, exercício, né? Carbono Carioca. Foi o primeiro município latino-americano a fazer o inventário de suas emissões de gases estufa. O estudo foi realizado em 2000, quando os pesquisadores contabilizaram o quanto a cidade emitirá nos anos de 1996 a 1998, tá? O resultado de 10,4 e 10,9 milhões de toneladas de dióxido de carbono, respectivamente. A capital carioca parece ter tirado férias, né, dos cálculos. Só voltou ativa em 2010, quando se fez novo inventário, e segundo o qual, em 2005, a cidade teria lançado aos ares 11,3 milhões de gases estufas. Esses novos dados estão por vir. Previsto no final de 2013, o inventário referente às emissões, né, de 2012. Um parênteses, quando o inventário falar das emissões de gás de carbono, ele se refere ao conceito do carbono equivalente, pois não considera apenas o dióxido de carbono, em si a soma dos 6 principais gases, né, de emissão antrópica que supostamente agravam, né, o aquecimento global, dióxido de carbono e metano. Pessoal, seguinte, a questão fala, né, tem um texto gigante, né, geralmente quando você pega esse texto gigante, né, o que eu faço, né, quando a gente vai fazer essas provas cansativas, é pegar aquela canetinha, pegar, né, a caneta e ir sublinhando, grifando, circulando algumas palavras-chave. Ele já começa falando sobre a emissão de gases estufas. Já sei que o cara vai falar sobre aquecimento global e efeito estufa. Né? E quando ele fala sobre gases estufas, galera, já tem que vir à mente que é a queima de combustíveis fósseis. Já tem que ir lá à mente, queima de combustíveis fósseis. Já vai à mente o dióxido de carbono. Já vai à mente um gás metano. Aí você podia colocar, ele colocou os 6, né? Dióxido de enxofre, dióxido de nitrogênio, e vai, né, monóxido de carbono e vai aumentando. Então o cara já está falando de gases estufas, queima de combustíveis fósseis, alterações ambientais do ar. Aquecimento global. O dióxido de carbono, esse rapaz aqui, como o gás metano, são considerados gases de efeito estufa na atmosfera. Tem outros, mas a questão está focando nos 2. Por essa razão, são relacionados ao aquecimento global, que é o aumento da temperatura média do planeta. O aquecimento global é o aumento da temperatura média do planeta. Marca a opção que justifica corretamente essa relação. Galera, aqui ó, é só para te dar informação. Ó. É só para tu cansar a vista lendo. Só para tu cansar mesmo. Ele colocou só para tu cansar.
O que tu quer da informação é isso aqui, ó. Tu sabendo os gases estufas, sabendo o queima de combustíveis fósseis, vem para cá logo, ó. Ele quer saber, ó, marca para justificar corretamente sobre o dióxido de carbono e sobre o gás metano, o gás natural. Item A, a grande quantidade de dióxido de carbono e metano na atmosfera protege o planeta da exposição da radiação? Quem que protege o nosso planeta dessa radiação aqui, galera? O ozônio, beleza? Tá fora. Esses gases permitem que a grande parte da radiação infravermelha refletida pela superfície da Terra, escape para o espaço. Galera, eles vão absorver. Se a gente lembrar do efeito estufa, a radiação entra, bate na superfície e tem que voltar. Quando ela está voltando, ela é absorvida por esses gases. Então, faz reter calor. A presença do dióxido de carbono e metano na atmosfera resulta no efeito estufa. Beleza. Em razão da capacidade dessas moléculas absorver energia proveniente da radiação infravermelha. Galera, vamos ficar logo com o item C. Não vou nem por item D, não. Gás carbônico e gás metano são gases que aumenta a perda de calor do espaço, que leva a questão. Não. Galera, item C. A presença do dióxido de carbono no gás metano, né, resulta no efeito estufa em razão de absorver essa radiação em forma de calor. Item C. Bate aí com o gabarito de vocês. Tranquilo? Aí item C mesmo? Massa. Então, item C. Gráfico. Galera, seguinte. Pegou uma questão do Enem, certo? Tem gráfico. Professor, tem gráfico. A resposta está onde? No gráfico. Galera, se você pegar uma questão do Enem, certo? E essa questão, ela vem um gráfico. Galera, vamos usar o gráfico. Porque se tem um gráfico, o cara quer que tu faça a interpretação desse gráficozinho aqui, ó, para tu chegar numa determinada questão. Então, tem gráfico, utiliza o gráfico. Então, o que é que a questão vem trazendo aqui? Ó? O gráfico abaixo mostra a variação da temperatura global do planeta. Galera, aquecimento global, efeito estufa. Está vindo no aquecimento global e está vindo no efeito estufa. Aí nós vamos pegar o gráfico. O gráfico vem, ó, trazendo a temperatura e vem trazendo aqui os anos. Ó. Média anual e média nos 5 anos. Aí nós temos a quantidade, ó, da média anual, aqui, ó, os picos da média anual. E essa linha contínua aqui, ó, nós vemos as médias, né, dos últimos 5 anos. Galera, o que é que está acontecendo aqui? Ó? Se a gente pegar aqui, ó, de 1880 aqui, bem aqui, ó, vem subindo, ó, a minha média aqui nos últimos anos, ó, ela está subindo ou ela está aumentando? Ela está aumentando, segundo a minha média aqui anual. Então, você analisou o gráfico. Massa. A gente chega na questão. A variação da temperatura global observada no gráfico em todo o período apresentado pode ser explicada corretamente pela substituição da matriz energética baseada em petróleo pela energia eólica. Galera, eu posso pegar, substituir de maneira direta, né, o petróleo pela minha energia eólica. Lembrando que nós temos a principal fonte de energia é na queima de combustíveis fósseis. E no Brasil, hidrelétricas. Que a usina nuclear ainda, nós temos Angra 1, Angra 2 e tem essa confusão de Angra 3 aí. Pelo aumento dos níveis de dióxido de carbono na atmosfera. Galera, ó, eu estou falando de aquecimento global. O que é que gera o aquecimento global? O aumento da concentração de quem? Na atmosfera. Qual o principal gás estufa? Dióxido de carbono. Temos o metano? De enxofre temos, mas esse aqui é o principal. Item B. O aumento nos níveis de dióxido de carbono na atmosfera. Aqui, ó. Aumento de dióxido de carbono na atmosfera. Que vamos lembrar que ele está sempre subindo. Você tem a média aqui global, ó. Ele está subindo, ó. Chegando à média anual aqui, ó. Chegou aqui em ano 2000, ó, já está bem aqui, ó. A concentração que estava aqui, ó, decaiu, veio subindo, ó, veio variando, veio se mantendo e depois deu um pico. Item B. Tranquilo? Em grandes cidades, o despejo de esgoto doméstico sem tratamento adequado tem provocado o processo de eutrofização nos lagos, rios próximos à zona urbana. Aí, galera, questão de saneamento, tem que prestar atenção. Né? Assinale a alternativa que apresenta corretamente o evento que explica a mortalidade de organismos no ambiente aquático, decorrente do lançamento de uma quantidade excessiva de matéria orgânica. Galera, acabei de falar. Processo de eutrofização. Ó,
Ele está falando, só que ele está falando de esgoto doméstico. Ah, senhor, mas eu falei de fosfato, eu falei de nitrato, que são já não. Esgoto doméstico aqui, ó, saneamento, ó, que aumenta a quantidade de matéria orgânica. E aí, galera, qual é o item aí? Eutrofização. O aumento da quantidade de bactérias anaeróbias diminui a concentração de oxigênio, dos quais é dissolvido na água. Todo mundo concorda aí? Tranquilo? Galera, processozinho de eutrofização, ó, que a gente comentou anteriormente, né? A preservação da biodiversidade, né, ocupa hoje um lugar importante na agenda ambiental em diversos países, na qual das afirmações abaixo está correta. Galera, quando a gente fala da biodiversidade, o que é biodiversidade? É o máximo número de espécies que eu posso ter em uma determinada área. Exemplo, a nossa floresta amazônica é um berço de biodiversidade, porque eu tenho uma determinada área. Só voltando aqui, a proliferação de bactérias. Quando o alimento é liberado na água, primeiro eu vou metabolizar esse alimento, beleza? Para mim oxidar, quebrar esse alimento, eu tenho que consumir o quê? Oxigênio. Eu retiro o oxigênio da água, diminuindo da água, fazendo com que eu tenha uma proliferação de micro-organismos anaeróbios. E quando esses micro-organismos anaeróbios se proliferam, geralmente, em 90% dos casos, eles liberam substâncias tóxicas que acabam agravando a minha fauna, a minha flora. Tranquilo? Aí, galera, a minha biodiversidade ela é importante porque vai garantir um fluxo, uma seleção adaptativa do meio. Aqui, ó. Então, a gente vem falando sobre biodiversidade. Galera, nessa questão aqui, fala sobre biodiversidade, mas você também tem que ter noção da sustentabilidade ambiental, que é garantir com que os recursos naturais possam ser usados, né, para nossas gerações futuras. Aí nós temos, né, um amplo, né, dos 3R, reciclar, reutilizar, e vai toda a questão da sustentabilidade ambiental, econômica, social, em termos que vem aqui. Então ele fala, item A, a diversidade da espécie diminui com o aumento da produtividade do ecossistema. Galera, se a minha quantidade de biomassa, de produtores, de matéria orgânica aumenta no meu ecossistema, eu vou ter uma diminuição aqui. A diversidade da espécie diminui com o aumento dessa heterogeneidade espacial. Aqui é a quantidade de espécies diferentes que eu posso ter, ó, no meu espaço aqui, ó, no meu ecossistema. Então, ela não vai diminuir por eu ter uma quantidade diferenciada de espécies, ter várias espécies diferentes no meu ecossistema. Isso aqui já vai gerar minha biodiversidade, que é o número máximo de espécies que eu posso ter em um determinado ambiente. Item D, a minha diversidade de espécies diminui com o aumento da latitude. E item D, a diversidade de espécies em recifes de corais é menor do que o ecossistema marinho. Galera, vou ficar com o item D. Por quê? Porque aqui, ó, recife de coral geralmente é um ecossistema rico, extremamente rico, com várias espécies no meio. Então, eu não vou ter uma diminuição. A diversidade de espécies diminui com o aumento da latitude. Pessoal, é que eu falei logo no início, ó, determinadas áreas do nosso planeta, né? Dependendo da sua localização, eu vou ter áreas mais povoadas ou não. Se a gente pensar, ó, se eu estou bem aqui, ó, se eu vou levar a pressão atmosférica, onde é que eu vou ter uma maior pressão? Eu estando aqui, ao nível do mar, ou estando bem aqui, acima do nível do mar? Resumindo, onde é que eu vou ter mais oxigênio? Aqui embaixo ou aqui em cima? Aqui embaixo. Aqui embaixo eu vou ter uma quantidade maior de oxigênio. E eu preciso de oxigênio para respirar, não preciso? Então aqui eu vou ter um maior número de espécimes. À medida que eu vou subindo, determinadas espécies, né, vão tendo dificuldade de se adaptar àquele ambiente. Aí eu chego aqui, vou ter uma quantidade menor de espécies. Cheguei bem aqui, quantidade reduzida de espécies. Aqui o meu ar é rarefeito. Eu tenho um pouco oxigênio. Então, as espécies que podem residir aqui são espécies que têm que se adaptar a uma respiração mais eficiente. E não são todas as espécies que conseguem se adaptar aqui. Tranquilo? Por isso que eu vou ficar com o item C. Aí só que a gente está falando de altitude. Rapidez de fisiologia. Pessoal, quando você... Corredores de longa distância, de maratona.
Quando você treina, quando você mora e treina numa região que está acima do nível do mar, beleza? Eu estou bem aqui, ó. Aqui tem pouco oxigênio, não tem? Para me compensar a quantidade de oxigênio que eu tenho reduzida aqui, eu que estou bem aqui, vou ter que produzir mais sangue que você que está aqui, ó. Você aqui tem uma quantidade X de sangue. Para mim estar aqui, já que eu estou num ar rarefeito, e você lembra quando você vai subir na altitude, você vai tendo dificuldade de quê? De respirar até chegar à sua adaptação. Então, para mim me adaptar aqui, para mim ter minha adaptação, eu tenho que produzir mais sangue. Para mim pegar mais oxigênio, já que eu tenho um pouco, eu vou produzir mais sangue para mim captar mais oxigênio, que é para o meu metabolismo se adequar. Beleza, eu vou produzir mais sangue, que é você que está bem aqui, ó. Você tem X, eu produzi 2X. Aí eu vou descer ao nível do mar. Eu tenho mais sangue do que ela. Como é teu nome, mulher? Quem? Tenho mais sangue do que a Nayara. Vem cá, Nayara. Aí eu digo assim, Nayara, vamos correr. Vamos subir. Vem cá, mulher. Vamos correr. Aí, Nayara, vamos. Vamos ver quem consegue resistir mais. Vamos correr durante 1 hora. Você acha que é que vai cansar mais, eu ou ela? Eu tenho mais sangue. Aqui eu tenho mais oxigênio. Então, o meu sistema fisiológico vai ser mais efetivo do que o dela. Aqui a quantidade de sangue dela é X, o meu é 2X. Só que aqui ela tem muito oxigênio para X de sangue. Eu tenho muito oxigênio para 2X de sangue. Então, meu metabolismo é mais eficiente. Pode sentar. Já cansou, mulher? Nem correu. Então, o que é que ocorre? Galera, eu que estou aqui, eu vou estar mais adaptado, né, à minha questão fisiológica. Então, você tem que prestar atenção nisso aí, galera. Isso aí é chamado de doping fisiológico. Aquela galera que treina em altitudes elevadas, maratonistas, que vem correr maratonas no nível do mar, eles são obrigados a chegarem 2 semanas antes da corrida. Que é para a quantidade de sangue se igualar àquele atletazinho que está no nível do mar. Isso é fisiologia. Isso é um doping, mas é um doping fisiológico, né? Por isso que esses corredores quenianos, africanos, que treinam lá em cima, têm um preparo físico melhor do que o nosso. Tranquilo? Então é só uma dica falando de altitude. Galera, o slide, os comentários das questões vão estar lá no site do Alcance para você olhar, né? E toda vida que o Fábio, a Eri, vocês precisarem, estou à disposição para a gente chegar no Enem com esses conteúdos de ecologia, ecossistema, a gente chegar bem, a gente possa fazer uma boa prova e a gente consiga o nosso objetivo, que nada mais é do que a aprovação, né? E com a equipe de professores, com a dedicação do Alcance, nós vamos conseguir chegar lá. Galera, muitíssimo obrigado. Certo? Tenha um bom dia. Tranquilo?